A graça e a paz do Senhor Jesus nessa segunda-feira, início de semana, que possamos ter a melhor segunda-feira de nossas vidas, que o Senhor esteja fortalecendo, revigorando as nossas forças físicas e emocionais nessa segunda-feira, né? E vamos aqui deixar uma pequena meditação nesse vídeo. Aquele que vai ver, comente, compartilhe esse vídeo, né? Que é o Evangelho da Graça pregado por Paulo. Infelizmente alguns ficam bicudos, mas aqueles que recebem no Espírito, com humildade, são libertos. Quase que eu caí aqui, mas vamos em frente. Se eu cair, o Senhor me levanta, aleluia. Então, na verdade, vamos lá para o livro de Atos, que é um livro escrito pelo Dr. Lucas a Teófilo, né? Um livro que ele é de muita riqueza, porque ali oficialmente começa após a festa de Pentecostes, que era uma festa judaica, comemorava 50 dias após a Páscoa, a festa da colheita, onde muitos povos se apresentavam ali. E ali começou aquela promessa que havia da manifestação do Espírito Santo, o selo. E ali oficialmente começou a igreja de Cristo, que somos nós, e não denominação e nem religião, né? A igreja somos pessoas religadas, regeneradas no Espírito. E lá no em Atos 17, 24 diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Isso é muito interessante porque as pessoas elas continuam centralizando toda a sua fé numa pedra, em homens, como antigamente faziam. Porque lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança, né? Porque os 4 primeiros livros históricos que está escrito no Novo Testamento ainda não era oficialmente a Nova Aliança, porque Jesus de Nazaré estava vivo. Só é oficialmente a Nova Aliança com Cristo ressuscitado. Deu para entender? Os 4 primeiros livros são livros históricos da vida pública de Jesus de Nazaré. Então lá na Antiga Aliança, né? Eles entendiam, né, através de Moisés ali, aquele povo judeu, que ali o templo de Jerusalém é onde ficavam os utensílios, onde estava tudo aquilo que representava. Eles viviam à sombra do que viria, a presença de Deus. Por isso eles falavam que aquele local ali era a casa de Deus. E foi trabalhado dessa forma na Antiga Aliança, até que Jesus ressuscitou e abriu o entendimento, né, a graça, e veio através do apóstolo Paulo, né, nosso irmão Paulo, que no início do livro de Atos ele também ainda não tinha o entendimento da graça abertamente. Por isso você vê ele fazer algumas coisas. Ele raspou a cabeça, ele fez voto, ele batizou nas águas, que depois ele parou, que não precisava mais, que o batismo é no Espírito, o batismo é pela fé, é o batismo de Jesus Cristo, e é pela fé. A gente não vive pelo que a gente vê, e sim pelo que a gente crê. Então, na verdade, hoje as pessoas estão muito centralizadas a sua fé, a sua força num templo. E na verdade tem que entender que o templo do Espírito Santo somos nós, e temos que representá-lo onde nós estivermos, casa, trabalho, rua, e ter um relacionamento íntimo com Ele. E a fé, ela não vem de coisas que se toca e se vê. O combustível da fé, ela vem no Espírito. E é isso que move o cristão a suportar as suas perdas, as suas traições que no dia a dia acontece, porque Jesus de Nazaré falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então muitas vezes é a alegria do Senhor que nos contagia a prosseguir ao alvo, dentro de um propósito, dentro de uma posição daquilo que o Senhor tem para nós, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Muitas vezes nós não entendemos, mas quem disse que nós temos que entender? Nós temos que crer, né, e ficar na posição como filho que nós somos, regenerado, né, filho por adoção, filho por Jesus Cristo, porque nós não merecemos ser chamado de filho, mas Ele nos amou primeiro, os eleitos, aquele que antes da fundação do mundo Ele já tinha esse plano, esse propósito, né? Ele já sabia tudo que ia acontecer, porque Deus é onisciente, onipresente, e nada para Ele é surpresa, né? Mas está tudo dentro de um controle, com certeza. Mas nós somos seres humanos limitados, nossos caminhos, nossos pensamentos não são de Deus. Por isso que a gente fica às vezes triste, alguns frios, e alguns até entram em depressão, porque querem entender a mente de Cristo. Quem entenderá a mente de Cristo? Quem vai ter contenda contra Deus? Jó teve, e não foi legal naquele momento dele, né? Vamos colocar no nosso lugar, né? Viver pela essa fé, esse combustível. Não precisa fazer campanha, isso não existe, tá? Não fique chateado. Coisas que a nossa carne vai nos levar. Não, nós somos filhos no Espírito, nós somos tratados com o Senhor no Espírito, porque a nossa carne não tem nada que se aproveite. Nossa carne não tem nada de bom, nossa natureza caída.
Então o Senhor nos regenera no espírito, e é pela fé no dia a dia. E ainda assim, se passarmos por coisas, é a nossa fé que nos mantém de pé. Porque Paulo tinha um espinho na carne, que ninguém sabe exatamente o que é, e ele orou ao Senhor 3 vezes, o Senhor falou que não ia tirar. Por quê? Porque muitas vezes é aquela espinho na carne que nós nos fazer permanecer na posição. Porque se aquele espinho na carne sair, pode ser que a pessoa saia da posição. Então Deus permite, mas ele fala uma coisa muito interessante: a minha graça te basta. É o favor de Deus, é a presença de Deus em nós, nos selando, nos fortalecendo. Nós já somos eternos com Ele, por enquanto nessa carne, depois sem essa carne, porque a eternidade já reinamos com Ele em graça, em Cristo Jesus, né? E é assim que nós temos que viver no dia a dia, como filho, sendo templo, luz do mundo, sal da terra, discípulo, sem procurar não ficar questionando muito, né? Que aquele sempre acaba questionando, né? E sem murmuração, que murmuração é o oposto de adoração. Confie que tudo vai passar. Aqui na terra tudo ficará, nós passaremos, mas o Eterno está conosco e nós somos eternos com eles. Aquele que tem um entendimento seja liberto, e aqueles que não concordar não se ofenda, que não é nada pessoal. Um abraço, boa tarde a todos.